Olá, essa é a nossa aula de número 22 do curso de Álgebra Linear e nessa aula nós continuaremos com o tema Coordenadas e Bases. Resolveremos dois exemplos. O primeiro deles é esse exemplo 3, onde o exercício pede para que nós mostremos que os vetores V1, V2 e V3 com as coordenadas dadas formam uma base de R3. De acordo com a definição, os vetores eles vão formar uma base se, primeiro, forem linearmente independentes e, segundo, se qualquer vetor de R3 puder ser escrito como uma combinação linear desses três vetores. A condição de independência linear nos diz que, dados os escalares C1, C2 e C3, de tal modo que nós tenhamos C1, V1 mais C2, V2 mais C3, V3 igual ao vetor nulo, então essa combinação linear só vai admitir a solução trivial, ou seja, C1, C2 e C3, se eles admitirem somente a solução 0, 0, 0, então esses três vetores são linearmente independentes. E a segunda condição me diz que C1, V1 mais C2, V2 mais C3, V3 produzem um vetor de R3B qualquer. Se nós pensarmos que o vetor nulo em R3 é 0, 0 e 0, e que o vetor B em R3 pode ter coordenadas tais como B1, B2 e B3, então, se nós desenvolvermos essas duas equações, onde o primeiro membro vai ser igual nas duas, né? Nós vamos ficar com C1, que multiplica 1, 2 e 1, mais C2, que multiplica 2, 9 e 0, mais C3, que multiplica 3, 3 e 4, igual a 0, 0 e 0. E no caso da segunda equação, igual a B1, B2 e B3. Desenvolvendo, né, a multiplicação por escalar, nós vamos ficar com C1, 2C1 e C1, mais 2C2, 9C2 e 0, mais 3C3 mais, 3C3 de novo, e 4C3 igual a 0, 0 e 0. Realizando a adição de vetores aqui no nosso primeiro membro da igualdade, nós vamos ficar com C1 mais 2C2 mais 3C3. O que eu fiz aqui foi somar, né, as primeiras coordenadas dos três vetores. Depois, 2C1 mais 9C2 mais 3C3. E depois, C1 mais 0, não precisa colocar o 0, mais 4C3 igual a 0 e 0. 0, 0 e 0. Dois vetores são iguais se somente se cada uma das suas coordenadas, né, for igual. Isso vai nos dar um sistema onde C1 mais 2C2 mais 3C3 é igual a 0. Depois, 2C1 mais 9C2 mais 3C3 também é igual a zero.
E C1 mais 4C3 é igual a zero. Então, eu tenho esse sisteminha, aqui no caso da primeira equação, e para a segunda, eu vou ter o mesmo sistema, com a diferença de que cada equação vai ser igual a cada uma das componentes do vetor B. Então, essa primeira é igual a B1, a segunda igual a B2, e a terceira equação, que é C1 mais 4C3, igual a B3. Aqui no primeiro sistema, eu tenho um sistema homogêneo e eu até consigo resolver esse sistema. Tá? E pela resolução, eu vou conseguir saber se ele é um sistema possível e determinado, ou seja, admite somente a solução trivial, ou se ele é um sistema possível e indeterminado, que admite soluções além da trivial. Né? Se ele admitir somente a trivial, então V1, V2 e V3 são linearmente independentes, já atendendo aquele primeiro critério da definição, tá? De bases, né, de um espaço. Agora, o segundo sistema eu tenho valores arbitrários de B1, de B2 e de B3. Então, eu não consigo resolver esse sistema usualmente. Mas, se eu analisar, eu tenho número de equações igual ao número de incógnitas e ambas as matrizes de coeficientes, elas na verdade trata-se da mesma matriz, fica igual a matriz 1, 2 e 3, 2, 9 e 3, 1, 0 e 4. Nós já vimos anteriormente que se o determinante dessa matriz for nulo, significa que o sistema vai admitir soluções além da trivial. Né? E no caso do segundo sistema, esse sistema só vai ser possível e determinado se esse determinante for diferente de zero. Então, por aqui eu já consigo determinar as duas situações. A primeira, se os vetores são linearmente independentes, onde o determinante tem que dar diferente de zero para isso. Lembrando que determinante diferente de zero vai nos dar o sistema homogêneo com uma única solução, admitindo somente a solução trivial, condição para que sejam linearmente independentes. E no segundo sistema, ele vai me indicar que o sistema é possível e determinado. Então, eu deixo a cargo de você verificar o cálculo do determinante, tá? Onde a gente vê com facilidade que o determinante é igual a menos 1, portanto, diferente de zero. Então, portanto, V1, V2 e V3 formam uma base de R3. Caso você tenha dificuldades de calcular determinante, nesse mesmo canal no YouTube, nós temos aula, né, lá na playlist de Geometria Analítica para cálculo de determinantes. Né? Aproveite, entenda o conceito de determinantes, que ele vai estar sempre sendo necessário, não só nessa aula, mas em aulas, em temas posteriores de álgebra linear. Mais um exemplo. Agora nós temos aqui o exemplo das matrizes. Ele pede para a gente mostrar, né, que essas matrizes M1, M2, M3, M4 formam uma base do espaço vetorial M22 das matrizes 2 e 2. Então, de novo, né, eu tenho as duas condições. Eu tenho a condição de que 4 escalares C1,
C2, C3 e C4 como coeficientes dessas quatro matrizes numa combinação linear, se o resultado for igual a 0, 0 e 0 e C1, C2, C3 e C4 forem apenas iguais a 0, eu vou tender a condição de independência linear, somente a solução trivial. Por outro lado, essa mesma combinação linear, com a diferença de que o segundo membro da igualdade não é o vetor, não é a matriz nula, mas sim a matriz com valores arbitrários, por exemplo, valores tais quais A, B e C e D. Se eu conseguir escrever qualquer matriz que seja como combinação linear, né, dessas outras quatro matrizes, que são as matrizes canônicas, então, né, eu mostro que essas quatro matrizes geram o espaço das matrizes de tamanho 2 por 2. Então, aqui no nosso primeiro caso, eu vou desenvolver de novo o primeiro caso, porque vai acabar sendo semelhante, né? 1, 0, 0, 0, 0, mais C2, que multiplica 0, 1, 0, 0, mais C3, que multiplica 0, 0, 1, 0, mais C4, que multiplica 0, 0, 0, 1, vai ser igual a 0, 0, 0 e 0. Acontece que a hora que eu multiplicar cada escalar por cada matriz, eu vou continuar tendo quatro matrizes. E ao realizar a adição dessas quatro matrizes, eu vou chegar nesse resultado aqui, ó. C1, C2, C3, C4 igual a 0, 0, 0 e 0. Se eu fizer o mesmo desenvolvimento para essa segunda equação aqui, que é a segunda condição da nossa definição de bases de um espaço, eu vou ter essa igualdade aqui. Da primeira condição, está muito fácil de ver que C1 vai ser igual a 0, que C2 vai ser igual a 0, que C3 vai ser igual a 0 e que C4 também vai ser igual a 0. Ou seja, a combinação linear admitiu apenas a solução trivial. Então, portanto, M1, M2, M3 e M4 são linearmente independentes. Tá? Na nossa segunda equação, então, a primeira condição foi satisfeita. Na nossa segunda equação, nós vamos ter C1 igual a A, C2 igual a B, C3 igual a C e C4 igual a D. Ou seja, eu consigo escrever, né, qualquer matriz de tamanho 2 por 2, com quaisquer valores, né, dos seus elementos, como uma combinação linear
né, das matrizes M1, M2, M3, M4, uma vez que C1, C2, C3 e C4 vão assumir quaisquer valores, né? Então, portanto, né, M1, M2, M3 e M4 geram o espaço das matrizes M22. Tá? Portanto, M1, M2, M3 e M4 são uma base do espaço, a base de M22. E assim nós concluímos mais essa aula referente ao estudo da álgebra linear, de modo mais específico, coordenadas e bases, e continuaremos abordando esse assunto em próximas aulas. Bons estudos e até mais!